começando propriamente dito, nossa matéria hoje é prática jurídica digital, oratória e gravação. Como vocês sabem, aqui a gente, na faculdade, a gente faz com que vocês já tenham contato com algumas práticas desde o primeiro semestre. Práticas que vocês vão precisar no dia a dia da profissão, seja ela qual for na operação do direito. A oratória, todo operador do direito precisa falar, expor, passar seu conhecimento. E a gravação é porque hoje o sistema judiciário nos permite que a gente grave e apresente para o juiz, o desembargador, o que a gente quer falar, em vez de a gente tem que a gente chama despachar presencialmente com ele. Claro, além disso, a gente hoje sabe que a internet é um meio muito importante de a gente nos posicionar. Então, também, o saber gravar devidamente tem essa finalidade. Então, hoje, o nosso objetivo da disciplina é isso, é passar algumas técnicas básicas de oratória e algumas técnicas básicas de gravação. Tá bom? Tudo bem? E o que eu fiz para essa matéria? Como eu separei os encontros? São 4 encontros que teremos, certo? Hoje, dia 15, dia 8 e dia 19, salvo engano. Acho que são dia 20, 25, 8 e 19, salvo engano, são essas datas. Daqui a cada 15 dias. A aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre a importância, debater um pouquinho da importância da oratória, a importância de saber gravar bem e também as 2 principais técnicas que são as introdutórias, que são da gesticulação e da distribuição do olhar. É isso que a gente vai trabalhar hoje. No próximo encontro, a gente vai trabalhar já outras 2 técnicas e uma terceira que eu digo que é plus, mas nada mais é do que a aplicação dessas outras 2, que são a leitura em público e o uso a evitar, né, o maneirismo. O que é o maneirismo? É o o né, o na e outros vícios de linguagem que a gente usa indevidamente para fazer conexão entre ideias. Como a gente faz para evitar isso? É uma técnica que a gente vai aprender. E também como a gente vai improvisar em um discurso. Porque a gente sabe que o ideal é a gente preparar um discurso, estudar, estruturar, mas em alguns casos há a necessidade da gente improvisar. Tá bom? Já no terceiro encontro, a gente vai trabalhar que vocês utilizem de uma simulação. Tá? O que é essa simulação? Vocês vão pegar o caso de vocês, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, atividade, e vão treinar. Tá? Perdão, isso será no 4º encontro. No terceiro encontro, a gente vai trabalhar propriamente dito as técnicas de gravação. Como assim, professor Antônio? A gente não trabalhou aqui até agora 4 técnicas: distribuição do olhar, gesticulação, maneirismo, leitura em público. A gente vai trabalhar agora na terceiro encontro, isso no meio virtual, na gravação, tá? Aí sim, no 4º encontro, a gente vai trabalhar, fazer uma encenação, um treino. Vocês vão pegar o discurso de vocês, da atividade, e vão falar aqui. E aí eu e o Edson, a gente vai fazer as considerações nesse discurso de vocês, os ajustes devidos, tá? Então, assim que eu dividir o nosso encontro, tá bom? Tony, o que eu vou precisar fazer para tirar a nota 10, os 100 pontos? É simples, pessoal. Não tem prova escrita. Porque o nome da disciplina é prática. Então, vocês vão fazer algo prático. O que vocês vão fazer nessa disciplina? Uma gravação. Vocês vão gravar um vídeo de 5 a 10 minutos. Aí tem um ajuste que eu fiz em relação ao que está lá na plataforma de vocês, porque lá fala de 10 a 15. Eu decidi reduzir. A gente vai fazer o ajuste na plataforma depois, tá? Sobre algum desses temas: legalização do aborto, legalização da maconha, pena de morte e redução da maioridade penal, todos no Brasil. Vocês vão escolher livremente qual tema vão querer poder fazer, se vocês vão ser a favor, se vocês vão ser contra. Isso é a critério de vocês. Vocês vão pegar, gravar esse vídeo, upar na plataforma, que aí o Edson depois faz o ajuste com vocês, auxilia vocês para fazer, mas basicamente lá vai estar um link, vocês vão clicar nesse link e vocês vão upar esse vídeo de vocês no Google Drive, tá? E aí, o que eu vou avaliar de vocês? Eu vou avaliar que vocês tenham conhecimento aprofundado de direito? Não, vocês estão no primeiro semestre. Vou avaliar que vocês tenham um domínio técnico, jurídico, ou se vocês gravaram no estúdio? Não, também não.
Eu vou avaliar esses 5 critérios que eu escolhi aqui, tá? O vocativo, entonação de voz, gesticulação, uso do maneirismo e técnicas de gravação. Todas essas conteúdos que eu vou passar para vocês. Alguns mais diretos, como a gesticulação, o uso do maneirismo e as técnicas de gravação, e outros indiretos, que é vocativo e entonação. O que é o vocativo? Vocativo é, vocês sabem, né? Vem do português, é chamar, né? Aquele momento inicial. Você, tu. Então, vocativo na oratória, a primeira apresentação. Como é que começa geralmente? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, egrégio tribunal do júri, da comarca tal. Então, é esse momento inicial. Aqui, no caso, vocês poderiam falar, prezado doutor, professor Antônio Barros, prezados colegas de turma, esse primeiro contato que a gente vai trabalhar indiretamente, tá? Depois. E entonação de voz, pessoal. Vocês já tiveram a oportunidade, talvez, de ver alguém, ou conversar com alguém que fala numa velocidade assim, o discurso todo, tranquilo, ou fale gritando toda hora. E aí, então, a ideia da entonação de voz, a gente, desculpe, inclusive, se alguém está com fone aí, eu aumentei a voz do nada, né? Causou um susto. Mas a ideia da entonação de voz é fazer com que o seu discurso tenha uma variação e esteja em conformidade com o que você está falando, com a ênfase que você vai dar, tá? Então, essa é também uma técnica importante, tá? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Oi, meu Marco. Então, pessoal, para a gente começar aqui, o que eu trago sempre, né? O principal conceito e a relevância da oratória. Claro que isso aqui não é uma verdade universal. Isso aqui é uma opinião pessoal. Eu trabalho a oratória com o seguinte conceito, tá? A oratória é a arte de falar em público de forma clara, persuasiva e eficaz. O que a gente está falando, tentando convencer, mais do que convencer, né, de ser persuasivo, a gente tem que ser claro, porque senão a pessoa não vai conseguir entender o que a gente está querendo, e muito mais, tem que ser eficaz, porque, por exemplo, se eu chego aqui para vocês e começo a fazer um discurso jurídico, utilizando vários termos latins ou conceitos do direito, e vocês no primeiro semestre provavelmente não terão a mesma captação de informação. Então, tem essa finalidade da oratória. Além disso, a oratória ela consiste muito mais simplesmente no falar, do que eu estou falando, do que eu estou verbalizando. O não verbal também tem comunicação envolvida. Talvez aqui tenham professores de língua portuguesa ou algo nesse sentido que tenham mais profundidade para falar dessa linguagem não verbal. Mas vou dar um exemplo. Se eu chego para vocês hoje para dar aula de regata, vocês teriam a mesma atenção, a mesma opinião do que eu chegar assim, com um blazer, com um paletó, com meu óculos bem alinhado, com um cabelo cortado? Não. Ou se eu chego para falar na sala de aula de regata também, de sandália, a gente não passa a mesma confiança. Então, o não verbal também tem a ver com o que você quer falar. Um outro exemplo que a gente costuma dar. Diferença de advogado empresarial para um advogado trabalhista. Vocês já devem ter visto, talvez, esses memes aí na internet. Alguém consegue me exemplificar como é que seria mais ou menos isso? Lembram, né? Melhor dizendo, daquele cantor de brega, que eu esqueci agora o nome, que usava uma flor gigante aqui, usava uns ternos todos coloridos. É marcante, né? Às vezes... Falcão. Isso, pronto. Então, a gente brinca que advogado trabalhista se veste assim, bem brega. Já advogado empresarial, não, é tudo bem alinhado, uma marca boa de terno. Por quê? Porque tem a ver com o público que está trabalhando. Tá? Se eu chego para falar com um trabalhador todo becado, com terno caro, com alinhado, com uma BMW, pô, tá tão distante da vida social dele que causa um distanciamento também. Então, também o não verbal tem a ver com isso, tá bom? Então, quando o orador quer falar alguma coisa, ele tem um objetivo. E a utilização dessas técnicas que a gente vai passar para vocês tem a finalidade de
fazer com que o que você está falando, a sua finalidade, seja alcançada de forma mais clara e objetiva possível. E que tire a atenção de tudo que é externo e coloque a atenção nesse seu discurso. Tá? Vamos dar um exemplo? Se a gente tiver aquele professor que fale fazendo isso aqui toda hora, ou um colega um professor que fica abrindo e fechando o terno toda hora, uma colega das moças, né, que fica passando a mão no cabelo, os famosos chiques dos professores, certeza que vocês já lembram de algum professor de faculdade ou de escola que tinha um tique marcante. E quando a pessoa tem isso chama mais atenção do que o seu discurso. Você, às vezes, começa a contar quantos viradas de caneta, quantos botões ele vai apertar, puxar, enfim. Você tem essa intenção, tá? Então, a utilização dessas técnicas visa excluir tudo isso para o seu discurso ser o mais importante, tá bom? E aí, qual é a relevância dessas técnicas da oratória em si? Que facilitar, na minha perspectiva, a persuasão. Se você fala de uma forma clara, mais objetiva e eficaz, você convence com mais facilidade, tá? Aprimora a sua comunicação, porque, como a gente vai aprender aqui às vezes, costumo falar muito. Uma pessoa que tem um domínio da oratória, e aí que eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém que finge falar muito, finge conhecer muito bem os famosos charlatões, finge ser o proprietário de frases marcantes, utilizando aqui como se fosse um ótimo leitor, enfim. Mas quando a gente se depara com o dia a dia deles, a gente sabe que ele não tem 1% do conhecimento técnico que ele passa. Isso tem a ver com a oratória. Não sejam demagogos, tá? O que é demagogo? A pessoa que fala e passa um conhecimento como não tendo. Mas a oratória nos permite isso. Ela passa o que a gente coloca aqui como unidade, como exemplo texto, a confiança e credibilidade. Se eu falo muito bem, passa isso. Vejam, o exemplo que eu estou dando de novo de mim. Aqui, como falando com vocês com calma, com pausa, bem arrumado, é uma coisa. Se eu estivesse falando, pessoal, seguinte, meu amigo, mano, seguinte, o professor Antônio é muito chato, ele fica falando isso. Percebem que eu desleixado, eu falando com magia, não tem a mesma credibilidade? Vocês vão pensar assim, pô, ele é o professor, ele é o nosso coordenador, olha como ele está falando. Então, utilizar bem a oratória também tem a ver com isso, tá bom? Tudo bem? E agora eu quero ouvir vocês. Além disso que eu falei, o que vocês enxergam como relevante para ter uma boa oratória? Ter uma boa oratória tem uma finalidade de quê? Melhor dizendo. Qual é a relevância para vocês? O que vocês esperam estar aqui? O que vocês esperam? Claro, né? Tirando que é obrigatório, que é uma disciplina, mas além disso, o que vocês gostariam de aprender? Qual é a relevância para vocês? Gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Pode falar. Crislene, acho que é assim. Professor, eu acredito que a gente, na condição de aluno, um dos nossos grandes desafios com certeza, a entonação é um desafio, porque não só manter ali um nível de voz ok para que todo mundo lhe ouça, para que você fale com certa clareza, mas também a gente sabe que na advocacia tem aquele tempo em que você precisa falar mais forte para enfatizar alguma coisa, né? Algum ponto ali da sua defesa. E também a questão do nervosismo. A gente percebe até mesmo nos trabalhos que a gente já apresentou em sala de aula, que por vezes dá aquele branco na gente, a gente fica com a mão tremendo, vem aquela sensação de que, ai meu Deus, eu não vou conseguir. E se existe técnicas para que a gente consiga controlar isso? Perfeito. Existem sim, todas essas que eu vou ensinar são essa finalidade. Lembra que eu dei o exemplo do vocativo? Vocativo, pessoal, é o primeiro momento de vocês. Então, a gente costuma utilizar que o vocativo é o nosso momento de ambientação. Esse excelentíssimo senhor, professor, utilizando essas técnicas, é um momento que a gente está se ambientando ali, que o frio na barriga, a adrenalina está baixando no nosso corpo. Então, utilizar essas técnicas, a gente vai passar para cá para vocês, por exemplo, o do maneirismo. Uma das técnicas é a pausa. Se eu estou nervoso, via de regra, o que as pessoas fazem? Acabam utilizando o o né, para tentar lembrar o que vai falar.
O ideal é você não lembrar, pausa. Mas a gente vai trabalhar isso depois. Mas todas essas técnicas têm a ver com isso, sim. Também tem esse objetivo de ajudar você a estar ali. Tá bom? Quem mais levantou aqui? Eu peço só que vocês levantem a mão no chat, porque é mais fácil de eu controlar do que simplesmente ligar o áudio, tá? Por favor. Hélio. Para você, cara. Hélio? Boa noite a todos. Boa noite. Uma coisa que é sempre fundamental para que você tenha uma boa oratória é você ter domínio do que você vai falar. Então, quando você conhece o tema, é sempre muito mais fácil você falar e muito mais difícil você ter problemas, inclusive da repetição de palavras, né? Com relação às técnicas de falar, o próprio posicionamento de uma pessoa durante a fala já diz muita coisa, né? Tem um livro que eu aconselho vocês que queiram ler, chamado O Corpo Fala. Esqueci agora o nome do autor, mas é muito bacana para quem precisa falar e comunicar bem, né? Porque a comunicação, ela é essencial. E só se comunica bem quem tem o domínio, tanto do que vai falar, quanto das técnicas, como o professor falou, de oratória, né? Então, era mais ou menos isso. Perfeito, muito obrigado, tá? Pessoal, eu só quero desmistificar, talvez, uma questão que esteja impregnada em vocês, que para eu falar bem, eu preciso conhecer o conteúdo. Não, pessoal. A gente, como o exemplo que eu dei, os demagogos, as pessoas que a gente escuta falar como se tivesse domínio aprofundado sobre um conteúdo, e não tem. Mas a gente, utilizando essas técnicas que a gente tem aqui, que eu vou ensinar para vocês, vocês vão perceber que vai passar essa confiança, essa credibilidade. Claro que vocês não vão utilizar isso dessa forma. Vocês vão utilizar para melhor exercício profissional de vocês, tudo mais, tá bom? Mas pensem, assim como também existe um outro mito, tá? Que oratória é dom. Não é dom. Oratória é treino. Se a gente treinar, a gente vai se aperfeiçoando como tudo na vida. Certo? Vou passar agora a palavra para o Fernando. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Eu acho que o Hélio quis falar, professor, foi em relação à questão que a Crislene colocou sobre o nervosismo, né? Porque ela falou sobre a questão do nervosismo, do frio na mão, isso é inerente, né? O nervosismo é inerente. Aí ele disse assim, eu entendi a fala dele no sentido dele dizer o seguinte, né? Quando você se sente bem preparado e organizado para uma exposição, obviamente que esse nervosismo, a tendência dele é diminuir, né? Eu entendi dessa forma, né? E eu acho também sobre a questão da oratória, é um processo contínuo, né, professor? Isso aí sempre a gente vai estar buscando melhorar, né? E também, o senhor acabou de dizer lá sobre a questão do advogado, né, o trabalhista empresarial, a oratória está muito relacionada com o público que você vai se dirigir também, né? É necessário que você compreenda o público que você vai se dirigir, porque a partir daí, né, você consegue, vamos dizer assim, formular como você vai falar para aquele público, né? Isso eu acho algo importante, né? Importante. E eu li um livro há um tempo atrás, porque, obviamente, a gente está em aprendizado, eu já tive muita dificuldade lá atrás, né? Eu sou professor, né? Hoje já há quase 20 anos, mas eu lembro que a minha primeira dificuldade foi apresentar seminário na Universidade de Filosofia, né? Aquilo, para mim, foi um horror. Mas depois a gente foi aprendendo. Então, uma questão que eu coloco aí o Hélio, eu acho que o Hélio tem razão, eu entendi que eu tinha que estar organizado e planejado para fazer a minha fala sobre determinado assunto. Aquilo interrompia o meu, vamos dizer assim, o meu nervosismo. E uma questão importante que eu acredito, o professor veio aqui já 3 vezes e faltou, eu vou falar, sobre... Eu li um livro um tempo atrás aí, faz tempo já, que esse livro dizia o seguinte, que 90% da comunicação é corporal, né? 10% é oral. Então, eu li isso num livro
né? E aí eu digo que essa leitura ela me ajudou nesse momento, né? Porque você dá aula numa faculdade, né? Até é permitido vamos dizer, pelo contexto, você sentar numa cadeira, numa mesa. No entanto, para a educação básica, se você sentar, a turma ela vai engolir você, né? Então, eu entendi, esse livro me ajudou muito nesse sentido, né? A partir daí, quando estou dando aula, explicando qualquer assunto da disciplina, eu me coloco de pé, né, de frente para eles, e sempre também aquilo que o senhor eu entrei um pouco atrasado, mas o senhor comentava sobre a questão de você olhar não apenas para uma pessoa, olhar diferente, né? E eu acho que é um pouco por aí a questão da oratória, mas entenda que é um processo em construção. Perfeito. Exatamente isso. Essas técnicas que você falou sobre ficar em pé, sentado, também a gente fala de oratória, mas não aqui. Vocês podem ter a oportunidade de fazer no segundo semestre a extensão de oratória também. E lá a gente tem essas outras técnicas, mas é tudo muito importante e verdadeiro o que você falou, tá? Obrigado, Fernando. Vou passar agora para Silvia Betânia. Silvia? Acho que está no mudo o seu. Falta ativar seu áudio. Conseguiu? Enquanto você não consegue, eu vou passar então pro Cleidson, tá? Cleidson, acho que é isso. Isso. Cleidson. Boa noite, professor. Consegue me escutar? Sim, perfeito. Perfeito. Então, boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasado também. Só fazer um comentário breve aqui sobre a questão de oratória, além dessa questão postural, né, que às vezes são muito influentes na nossa apresentação pessoal. A oratória também acho interessante, domínio culto da língua, né? No dia a dia a gente vai falando de maneira mais coloquial e sobretudo para questões do nosso curso de Direito, a gente vai se imergir num vocabulário mais técnico. Mas mesmo sendo técnico, é interessante que nós tenhamos também o feeling de utilizar o nosso linguajar técnico no ambiente técnico, na escrita técnica, evidentemente, e na hora de apresentarmos os trabalhos, na hora de efetuarmos nossa comunicação, buscar utilizar a terminologia, os vocábulos, de maneira que ou o cliente ou nosso público da palestra ou do nosso público da aula, do nosso interlocutor, consiga assimilar o máximo possível. E, às vezes, quando se falar uma terminologia técnica, jurídica, ato contínuo também falar o que mais se aproxima daquela tradução, aquela verdadeira tradução do termo, para facilitar o entendimento, de modo que a comunicação flua. Porque, sobretudo no nosso curso, há muita gente de outras áreas que tem um domínio ótimo da administração, economia, mas o jurídico mesmo, o pessoal está se nivelando agora, e cada vez mais isso vai ser uma constante para treinar, né? Então, acho que é importante esse negócio. E quanto ao nervosismo, eu acho que é a prática, como foi dito aí, penso eu, a prática vai fazer o pessoal ficar cada vez mais afiado. Até mesmo essa oportunidade, como está sendo dada aqui agora na live, já facilita com que os alunos aí vão, né, se inserindo aí, que o mundo acadêmico é uma verdadeira odisseia, e o mundo depois, a prática jurídica no dia a dia, também vai ser um outro desafio. Então, aqui é a nossa oficina de treinamento, no dia a dia na aula, a prática é aqui, e depois a gente reproduz em outros eventos fora que serão e são muito recorrentes. Perfeito, Cleiton. Só fazer um comentário aqui em relação ao que o João Pedro falou. Assim, para mim, o maior desafio na oratória é lidar com as interrupções no meu discurso feitas pela outra parte. As técnicas que a gente vai aprender aqui justamente nos ajudam a trabalhar isso. Hoje, a aula é o primeiro contato, então eu justamente estou oportunizando vocês falarem, para vocês começarem a perceber, a exercitar a oratória, e ao final, quando eu passar o conteúdo para vocês, vocês vão começar a treinar e a perceber a diferença, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Quem mais está aqui na fila? Deixa eu ver aqui. A Silvia de novo. Silvia, veja se você consegue falar agora. Não, né? Então, vamos seguir. Depois a gente terá essa oportunidade.
Então, pessoal, vocês estão totalmente certos. Tudo que vocês falaram sobre a importância da oratória, sobre a relevância da oratória, tem a ver com isso. E agora a gente vai passar para as duas técnicas que a gente está trabalhando aqui hoje, que é a distribuição do olhar e gesticulação. A primeira, eu vou botar aqui, ó. Ah, não, importante um ponto, tá? Só uma ressalva, só para vocês entenderem aqui, lembrarem essa diferença. Falar é diferente de ser ouvido. Quando a gente fala, qualquer um fala. Inclusive, tem gente que fala muito, fala e não fala nada. Ser ouvido, não. Às vezes a gente fala um discurso de 2 minutos, 1 minuto, mas leva muito mais informação e objetividade do que um outro colega. Tá? Então, também, por exemplo, não adianta eu falar aqui por 1 hora e vocês não fixarem nada. Então, quando eu estou falando aqui, utilizando as técnicas, meu objetivo é muito mais do que simplesmente falar. É que vocês escutem, que vocês fixem esse conteúdo. É isso que é ser ouvido e é isso que é o objetivo de qualquer orador. Tá? E é por isso que eu falei, a intenção na aplicação das técnicas é fazer com que o seu não verbal, né, não perca ou não vire a atenção principal, mas sim que ele colabore com o seu discurso. Tá? Então, é o que a gente vai trabalhar aqui. Silvia, pode tentar falar, mas senão a gente vai precisar seguir. Agora eu acho que eu consegui. Agora foi, pronto. Sim. Eu queria falar sobre a questão do autocontrole emocional. Certo. Porque para a gente ter uma boa oratória, todos esses argumentos que foram utilizados até agora, eles são comuns, né, no processo da oratória. Mas se você não tiver um controle emocional, no momento que você está fazendo o discurso, qualquer situação pode lhe tirar do roteiro, lhe tirar do discurso, desviar a sua atenção. Então, por isso, o controle emocional, né, eu acredito que ele seja muito importante no momento de se fazer um discurso. Perfeito. E aí, a utilização das técnicas, que a gente vai aprender aqui, eu volto a frisar, vai ajudar vocês nisso. Vocês vão ver bem. Uma técnica, por exemplo, é dar pausa. O que é a pausa? É literalmente eu parar e ficar parado, calado. Por quê? O que eu falo sempre? Pessoal, ninguém sabe o que você vai falar, só você mesmo. Então, se você pausa, como fiz agora, não tem que ter pressa. Você pode falar e aí o seu nervosismo vai passando, você consegue raciocinar de forma devida. Então, tudo que a gente vai aprender aqui justamente ajuda não só a levar o conhecimento com vocês, mas ajuda vocês também durante o discurso. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui eu já falei. Agora um ponto importante. O professor, o senhor já me falou que a oratória nos ajuda a comunicar de forma clara, objetiva. E no ambiente virtual, na gravação? Muda alguma coisa? Muda. É mais difícil. Por que é mais difícil? Olha os exemplos que eu botei aqui. No virtual, você não consegue ter o que eu estou tendo aqui com vocês. A percepção e o ajuste conforme o rosto e a expressão de vocês. Não consigo ver se vocês estão entendendo ou não. Então, eu não consigo ajustar o meu tempo de fala, a minha articulação. Então, esse é um problema. O segundo, eu não consigo saber se a atenção de vocês está igual, está de fato existente. E, por fim, eu não consigo alterar o meu discurso. Não consigo fazer ajustes, porque é gravado. Então, percebam, tudo que já é difícil se torna mais difícil no meio virtual, no meio da gravação. Então, a gente também tem que ter algumas técnicas para reduzir essas problemáticas, tá bom? Então, por isso que a nossa disciplina tem essas duas finalidades. A base da oratória e muito mais do que a base da oratória, como eu utilizo isso nos meios virtuais. Certo? E aí, as duas técnicas propriamente ditas. Gesticulação e distribuição do olhar. Nas imagens que eu botei aí, do italiano fazendo assim, que é uma questão clássica, né? Que quando a gente vai imitar o italiano, a gente pode até não saber o italiano, mas a gente faz assim. Essa gesticulação está assim e essas outras. O que vocês acham que é, bem objetivamente, a finalidade de uma gesticulação devida? A gente trabalhar aqui a técnica da gesticulação. Só uma pessoa, só para... Eu acho que a gesticulação, ela gira em torno de dar ênfase ao que está sendo falado. Eu interpreto dessa maneira. Perfeito. A gesticulação, ela tem, de fato, fazer isso. Ela tem que condizer com o seu discurso e colaborar. Vamos dar um exemplo? Se eu estiver falando, o paciente saiu daqui para cá. O meu movimento está condizente com o que eu estou falando.
Agora, vocês lembram do Chaves? Sim? Não? Não é estranho? Não dificulta a interpretação? A gente tem que ouvir e ver outra coisa? Os nossos sentidos estão de formas cruzadas? Então, a intenção da gesticulação devida é isso, é fazer que os dois sentidos caminhem para o mesmo lado e mesma interpretação. Além disso, quando a gente fala da técnica de gesticulação, é para a gente evitar o que a gente chama de gestos paralelos. O que são gestos paralelos? É o que está aqui nessas figuras. É a mão unida, é fazer assim, é agarrar, é como eu falei, deixa eu dando um pouquinho mais para trás, é ficar fazendo assim, botar a mão no bolso, colocar passando a mão no cabelo de forma excessiva, ficar agitando o óculos de forma excessiva. Por quê? Tudo isso, como eu falei, tira a atenção do seu discurso. Vocês já tiveram, talvez, um professor, um colega que fala toda hora fazer assim? Ou fique fazendo isso aqui, parecendo aquela expressão que a gente sabe que é pejorativa? Então, isso faz com que o foco fique ali. E não é a intenção do seu discurso. Tá? Então, tem uma técnica, que é a técnica básica, para evitar isso. O objetivo final, como eu falei, o seu discurso, a sua movimentação ser, como eu estou falando aqui diversas vezes, que você se movimente, você fale, você seja expansivo. Com a tua movimentação, a tua mão, faça uma conversa também, se fale, comunique tanto quanto você. Mas para evitar, se eu não tenho ainda esse contato, essa experiência, essa liberdade, essa confiança, tem um posicionamento que é básico para evitar os gestos paralelos. Tá? Qual é? É isso aqui, ó, pessoal. Mãos espalmadas, aqui, ó. Tá? Dedos unidos, nessa altura aqui no peito. Assim é robótico, tá? Eu sei. Fazer um discurso assim, um dia inteiro, ou 2 minutos, assim, no começo é muito robótico, mas evita justamente a gente fazer algum movimento indevido. Então, a gente começa a fazer esse movimento aqui, ó. Aí depois a gente vai aumentando, expandindo, fazendo, mas sempre com as mãos espalmadas, para evitar isso, evitar uma unida, evitar coçar assim de forma devida, parecendo um gesto obsceno, ficar coçando. Então, para evitar isso, a gente sempre se posiciona dessa forma, tá? Tudo bem? Então, treinem isso em casa, fazer um discurso dessa forma. Seja em pé, seja sentado, como está aqui, mas fica nessa altura, tá? Não fica assim, não fica muito para baixo. Na altura aqui reta, quase 90 graus, não sei muito bem matemática, mas seria uns 85, 70 graus, tá? Tudo bem? Então, a finalidade é essa. Depois, com o passar do tempo, vocês vão gesticulando mais, movimentando mais, e aí ajustando, depois soltando os dedos, mas sempre tentando fazer o máximo assim com as mãos unidas, tá? Ah, professor, não sei. Olha, foi para ali, foi aqui, tentando sempre fazer no começo com as mãos assim, tá? Tudo bem? Ok? O segundo, distribuição do olhar. Pode perguntar, Carlos. Pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Peço desculpas aí, porque eu ainda não muito familiarizado, aí eu estou inseguro sobre a minha presença. Eu entrei uns 3 minutos atrasado apenas. Sem problema nenhum. Mas foi registrado, porque assim, eu não vejo aqui nesse recurso a gente mandar, quando entrar na live, na transmissão, fazer uma mensagem escrita confirmando, mas aqui eu não aprendi disso ainda. Sem problema, a gente vai falar como funcionar a presença daqui a pouco, fique tranquilo, tá? Eu consigo ler mensagem de outro, boa noite e tal, eu não consigo, mensagem escrita, né? Fique tranquilo, tá Pra bom? ficar mais seguro. Tá, só isso, por enquanto. Nada. Então, pessoal, sigamos. Assim como a gesticulação, a distribuição do olhar também é importante. Por quê, pessoal? Você já deve ter ouvido falar dos mitos. Também é isso. Mas vamos lá. Vocês devem ter escutado falar 2 mitos sobre para onde eu tenho que olhar, se eu tenho nervoso, se eu estou numa plateia. Quais são os mais comuns? O primeiro, eu escolho uma pessoa, por exemplo, aqui quem está aparecendo para mim é a Carla. Quando a gente está aqui numa sala de aula, eu foco nela, escolho, falo a aula toda olhando para ela. Há 2 problemas aí. Primeiro que ela com certeza vai se sentir intimidada, desconfortável. Então ela também vai deixar de ter atenção naquele discurso. Não tá porque está me encarando, por que eu estou fazendo de errado? E os demais vão ter sensação de que seguinte, por que só ela? Eu tô aqui, pessoal, eu quero atenção.
tá? Então, essa sugestão não é a adequada, mas a gente escuta falar muito por aí. E a segunda, também muito comum, é escolhe um ponto fixo e fala olhando para aquilo, olhando para a parede. Também não é devido, pessoal, pela mesma sensação dos demais. As pessoas que estão ali não se sentem prestigiadas, e aí tendem a mexer no celular, a desviar a atenção. Talvez você já tiver um professor que fale a aula toda assim, ó. Pessoal, vamos trabalhar hoje oratória. Ou vocês já viram que o oratória é importante na vida de vocês? Então, a mesma coisa, ele está desviando, olhando para cima e a galera começa a rir, distribui atenção. Então, qual é a técnica que a gente utiliza na distribuição do olhar? Alguém consegue aí me propor? Só me dê uma licença que eu vou botar o celular para carregar aqui, no notebook. Enquanto isso, podem ficar à vontade. Pronto. E aí, o que vocês acham? Como é que eu tenho que distribuir meu olhar? O nome fala, distribuição do olhar. Alguém consegue dar uma sugestão? É isso, Hélio, pronto, pode falar. É justamente isso, né? Quando você está falando, você vai variar essa sua direção do olhar. Quando você faz, como você disse aí, você fica o tempo todo fixando o olhar numa pessoa, isso realmente vai causar um certo desconforto na pessoa. No entanto, quando você está no seu discurso e você vai dar ênfase a uma determinada coisa e aí direciona um olhar em um determinado momento para uma pessoa, aquela pessoa, ela naquele momento, se você não fica o tempo todo, né, você fala alguma coisa e direciona o olhar, ela vai se sentir prestigiada, como se você estivesse dando uma grande atenção para ela, mas é isso, né? Não é você fixar o olhar o tempo todo numa só pessoa. Você escolhe em determinado momento uma para dar uma fixada, aí você faz essa distribuição, de repente você fala como se estivesse prestando atenção ou direcionando para a turma inteira, e isso depende também muito da quantidade de pessoas para as quais você está falando. Você não vai ter nem o mesmo posicionamento, nem a mesma tonalidade de voz em públicos diferentes. Você não fala da mesma forma para uma sala com 50 pessoas para uma sala que tem 10 ou 15 pessoas. Então, essa variação realmente, em determinado momento você fixa o olhar numa pessoa, no outro determinado momento você faz um olhar mais geral, né? A forma, justamente como você gesticula, é também fundamental. E quando você está falando, algumas características de como você posiciona, inclusive as mãos, vai demonstrar para algumas pessoas que têm um pouco de conhecimento do que a gente chama de neurolinguística, se a pessoa está, inclusive, insegura do que está falando. Por exemplo, você falou de alguns casos, mas um professor que fala o tempo todo com as mãos no bolso, né? Na psicanálise, na psicologia, a gente analisa isso, né? É como se ele estivesse tentando se segurar em alguma coisa. Isso demonstra uma certa insegurança. Ao mesmo tempo, a pessoa fala o tempo todo de braços cruzados. Nessa linguagem corporal, parece que ela está se protegendo de algo que a plateia, que o colega esteja falando. Então, acho que foi o Francisco, né, que falou aí, e também... que Oi. Você está totalmente correto, como eu falei. As técnicas aqui são justamente com essa finalidade. Tirar essa tensão, tirar essa percepção, porque, como você falou, a neurociência, a psicologia, a gente não está aqui falando disso, a gente está no direito. Mas isso é natural das pessoas, sabendo ou não sabendo sobre a neurociência, a psicologia, são as percepções, as informações que nos chegam quando você está utilizando o exemplo que você deu. Se você está com o braço cruzado, ou dá a sensação de segurança, que você falou de que ou você está fechado. Mas aqui, a gente não está para falar sobre isso agora, diretamente, mas são pontos de fato relevantes. Mas voltando para a distribuição do olhar, você está correto.
você falou, a gente tem que distribuir, olhar para todo mundo. O que a gente não recomenda só é olhar para Karina, um tempo, parou, olhei para ela. Professor, só rapidinho, professor. Na verdade, é um olhar de 360 graus, né? Calma, é isso que eu vou explicar agora. É isso que eu vou explicar agora. Não é também assim, um olhar que eu vou ficar assim, a aula toda assim, ó. Porque também estou sendo excessivo. É pausadamente, movimentando, distribuindo olhar. 1, 2 segundos. Claro que eu não vou ficar contando, mas a Silvia, salvo engano, comentou aqui no chat, falou assim, ó, eu chamo o aluno. Eu só vou conseguir chamar o aluno se eu estiver distribuindo uma olhar entre a sala. Eu tenho que olhar lá para aquela última pessoa, mesmo que esteja um evento de 500 pessoas, para um de 5 pessoas. Eu tenho que olhar para o primeiro da fila tanto quanto eu olhei para o último. Claro que não é a mesma coisa, eu não vou estar vendo ele com a mesma nitidez e tal, mas o meu olhar, o meu rosto, a minha movimentação tem que ser para todos. Movimentando devagar, lentamente para todos. Então, a ideia da distribuição do olhar, a técnica é isso, é você olhar para todo mundo. Focar a atenção quando tiver que focar em alguém, quando você for citar o exemplo de Carla, você chega mais perto e olha para ela. Carla, você está fazendo isso. Karina, você está fazendo isso. Karina, não é o caso. Entendeu? Mas tentando distribuir em todo mundo, sem focar, ou focar minimamente possível com uma pessoa específica, tá? Karina, quer complementar também, por favor? Karina, você está com a mão levantada, tá certo? Eu acho que uma das técnicas da oratória é a pessoa saber ouvir, né? A escuta ativa. É a pessoa ouvir a pessoa que está falando e saber pontuar o que ela tem que falar de forma resumida, sem que precise florear inúmeros assuntos e fugir do tema, que é o que acontece muito dentro da sala de aula. A gente está tentando prestar atenção no que o locutor está falando e a gente acaba perdendo o foco porque algumas pessoas pegam o tema da aula e fogem totalmente do assunto e vão para um assunto totalmente aleatório, o qual acaba atrapalhando a nossa aula, que é curta, né? Que é um tempo curto, tanto a presencial quanto a online. É isso que eu tenho para dizer. Lembrem que eu falei no começo o conceito de oratória? Vamos retornar aqui, ó. Cadê? Se eu utilizo falar de forma clara, persuasiva e eficaz. Às vezes, um discurso de 2 minutos tem mais eficiência do que um discurso de 2 horas. Quando a gente vai falar algo, a gente tem que ter em mente. Lembra, pessoal, quando eu pergunto para vocês, por exemplo, alguém quer falar sobre como é que tem que ser feita a distribuição do olhar? Eu não peço, nesse primeiro momento, claro que eu não vou lapidar, não vou deixar vocês falarem, porque aqui é o objetivo de vocês falarem, mas a pergunta foi específica. Então, não está errado vocês responderem, é isso, e ponto. Exemplo de uma questão objetiva na prova de vocês. Se eu vim perguntando, pessoal, o que é a oratória? Eu vou disponibilizar futuramente na SAV, tá, Fernando? Os slides. Mas se eu vim perguntando para vocês o que é oratória, eu não quero que vocês expliquem a oratória com base em ciclano, beltrano. Pode ser feito, claro, tá certo, tem objetividade. Mas se você simplesmente fala isso aqui, ó, oratória é a arte de falar em público de forma clara, persuasiva e eficaz. Tá certo. Porque a gente tem 2 problemas quando a gente fala de oratória também. E aí, quando vocês vão se deparar no dia a dia de vocês, no treino de vocês. Ou tenho medo e não falo do tempo suficiente. Porque tem estudos que falam que as pessoas preferem morrer do que falar em público, por incrível que pareça. Mas supondo que eu tenha 5 minutos para falar, às vezes eu estou tão nervoso, querendo sair dali, que eu falo por 1 minuto. Isso é um problema. Agora tem um outro problema. É justamente a gente não conseguir controlar e preparar o tempo de fala. No direito, tudo é regimental. Tem que falar a sustentação de 5 minutos, 10, 15. Se eu não falar daquele tempo, perdi. O meu microfone vai ser cortado. Então a gente tem que saber ter esse cuidado e a gente vai trabalhar também isso nos próximos encontros. Mas, pessoal, só para a gente finalizar, objetivamente, quais são os conteúdos que a gente aprendeu aqui hoje? Gesticulação. Aprendeu que a gente tem que evitar os gestos paralelos. Tá? Fazer assim, colocar assim, ó. Já pensou se
Imagine só, se eu tivesse falado a aula toda assim com vocês. Teria a mesma impacto do que eu falar gesticulando? O mesmo impacto do que eu falar gesticulando? Certamente que não. E a distribuição do olhar também. Se eu fico, aí agora já falando, tá? Essa aplicação dessas técnicas no ambiente virtual. Se eu falo a aula toda assim para vocês, não fica cansativo também? Robótico. Ou se eu falo, olhando para minha segunda tela aqui, que é onde eu tenho os slides para eu poder ler com mais calma, mais tranquilidade. Se eu dou a aula inteira falando assim, não dá a sensação que tem uma terceira pessoa aqui, que eu estou falando com essa terceira pessoa e não com vocês? Então, a distribuição do olhar também se aplica, a gesticulação também se aplica nesse meio virtual. Então, tenham em mente isso. E aí, como a gente vai utilizar isso? A gente vai ter uma aula específica lá no terceiro encontro, tá bom? Então, hoje, o que eu tinha para falar era isso. O que eu quero agora de vocês? A gente tem 3 minutos mais os 10 de tolerância para a próxima aula, para o nosso encontro. Eu quero que vocês se apresentem e comecem a tentar utilizar essas técnicas de gesticulação e distribuição do olhar. Por óbvio, não vai dar todo mundo, mas a gente vai aqui, por ordem de pessoa que levantar a mãozinha no aplicativo, se apresentar, falar basicamente o seu nome, porque eu ainda não conheço todos vocês, a sua idade, caso queira, a sua formação, caso queira, e por que está aqui no curso, por que está aqui na aula de oratória. Nesse meio tempo, a gente precisa fazer a frequência. Como é que vai funcionar? Eu só preciso que vocês coloquem o nome completo de vocês no chat. Está gravado, no final eu consigo fazer essa computação. Tá? Então, fiquem à vontade aí para levantar a mão. Eu vou desfixar aqui a minha pessoa e o slide para a gente conseguir ver melhor vocês. À vontade, pessoal. Ninguém quer se apresentar? Pode ir, João. João Pedro, à vontade. Tá no mudo. Eu tô te vendo, mas tá no mudo. Agora tu mudou para tua frente. Cuidado com essas coisas no virtual, pessoal. Eita, aconteceu um bug aqui, mas agora eu vou voltar. Agora eu consigo te ouvir e te ver. Agora sim. Desculpa, imprevisto. Vamos lá, diga lá. Então, eu sou João Pedro, tenho 23 anos e sou piloto de navio. E estou aqui nesse curso para diversificar minha área, né, e explorar, né, novas possibilidades acadêmicas e profissionais. Perfeito, João. Parabéns, tá? Aplicou as técnicas bem, olhando para a câmera. Talvez pudesse usar mais a gesticulação. Olha, eu sou o João, sou piloto de avião, de navio, por exemplo. Utilizar, aplicar. Lembre que vocês estão aqui para treinar, tá bom? O que mais aí gostaria de falar? Carlos, vontade. Isso que eu já falei no início, né? Tá falando para colocar o nome no chat, eu ainda não consegui. Carlos Roberto Carvalho dos Santos, meu nome. Eu quero Carlos. Registrar a frequência, que eu estou preocupado com a frequência. E Carlos Roberto Carvalho dos Santos. Carvalho, pronto, resolvido, tá? Eu quero fazer um comentáriozinho sobre a aula, né? Eu estou achando muito bom, né? E ela mais, na prática, eu vejo que ela se aplica mais para nós que estamos ainda, vamos fazer trabalho em sala de aula, exposição, e também para quem vai fazer tribunal de júri, promotor, defesa, acusação. É muito importante. Quer dizer, de uma forma especial, não estou desconsiderando a aula, quero que você entenda a minha colocação, né? Não, perfeitamente. E também colocar, assim, que existem fatores também que às vezes dificultam, né? Por exemplo, assim, em uma sala de aula, por exemplo, sem trabalho de exposição, existem fatores que às vezes podem influenciar de forma negativa para a gente não se sair tão bem quanto a gente às vezes espera, né? Sim, certo? Já botei essa frequência também, obrigado pela contribuição. Alguém mais? Eu vou perguntar logo porque está com a câmera ligada aqui. Carla, Cristilene e Silvia. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Me chamo Carla Braz. Eu iniciei agora nesse curso. Eu pretendo atuar na área trabalhista. Eu sou gestora de departamento pessoal. Sou formada em recursos humanos,
pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e já atuo nessa área aí há mais ou menos uns 14 anos. E o meu foco, né, meu intuito, na verdade, nesse curso é ingressar aí na área trabalhista. E é isso. Obrigado. Antes de passar aí para quem está com a câmera ligada, como eu falei, acho que não é a Andréia, mas está aqui para mim, ensinando para mim a Andréia. Andréia Fernandes. Mas me parece um rapaz. Tudo bem, professor? Aqui que meu celular descarregou, o computador está com problema aqui, eu peguei o celular da esposa, né? Então, para poder estar participando. Em primeiro lugar, eu queria dar boa noite para todos os colegas e falar da satisfação que é estar nessa aula com o senhor, até porque eu já sou um admirador seu pelo direito que o senhor defende, que é o direito da saúde, né? Minha câmera está fechada? Não, ela está... Só está congelada. Para mim. Deve ser questão do celular aqui, então, me desculpe. E, enfim, meu nome é Francisco Fernandes, tenho 49 anos, sou aqui de Salinópolis, do Pará, essa cidade horrível. Tenho uma satisfação muito grande estar aqui. Sou paulista de nascimento, mas me considero paraense. Espero que dentro do curso eu consiga realizar um propósito de vida que tenho. Já conversei com o senhor a respeito de algumas questões de saúde daqui, né, de uma demanda que existe, dessa questão social, e estou muito feliz com o curso, né? Eu tento não pensar no tempo. Logo no início, quando eu falei, 49 anos, tentei já 3 graduações, uma aos 18, outra aos 20 e poucos, e a família e trabalho, e não consegui terminar. Mas eu tento viver cada dia, cada final de semana, por vez, né, para não ficar pensando no tempo do curso, porque senão, para mim, particularmente, seria desestimulante. Mas estou muito feliz com a turma, com os colegas, com os companheiros, uma diversidade imensa, e tenho aprendido muito. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. Vou te dar um incentivo a mais. Pois não. Tem um colega de turma, de faculdade, que ele era engenheiro, entrou no direito com a gente, com 60 anos, cabelo branco, a gente brincava. Formou em direito e hoje ele faz medicina, para você ter noção. E aí, agora que ele fala assim, meus filhos já estão criados, depois, agora que eu estou formado, eu vou para Médicos Sem Fronteiras. Então, idade é um detalhe. É isso. Não quero tomar o tempo dos colegas, mas tem uma história muito peculiar que em sala de aula eu vou contar. Perfeito. Eu vou encerrar aqui a gravação.